Oi, gente, boa noite, tudo bom? Estamos aqui mais uma vez, né, para estar compartilhando saber, troca de aprendizados e dando continuidade a essa sequência de lives aí em comemoração ao mês de psicólogo. Para quem não me conhece, me chamo Adriana Pinheiro, psicóloga idealizadora aqui do Papo de Psis. E hoje a gente vai estar contando com a presença da psicóloga clínica escolar Érica Cândida, onde ela vai estar falando um pouquinho aí sobre a sua prática clínica a partir da visão da logoterapia. Eu vou só aguardar, né, Érica aparecer por aqui para que a gente possa estar dando, né, continuidade aí a esse nosso bate-papo de hoje. E a propósito, você que está aqui, né, com a gente na live, participem, mandem mensagens, né? A gente ama essa troca com vocês aqui nesses espaços, tá bom? E é muito importante também, né, a contribuição de você enquanto telespectador aí. Vamos só aguardar a Érica chegar. Eu já vou fixar aqui o tema da nossa live de hoje. Fixar comentário e aguardar que ela entre. Bom, gente, enquanto ela não entra, né, amanhã, como todos sabem, é dia 27 de agosto, vai estar sendo comemorado o Dia do Psicólogo. E aí a gente tem, né, diversos eventos amanhã para estar dando ênfase, né, à psicologia enquanto ciência e profissão, né, também para estar desmistificando, né, o olhar da psicologia que ainda se tem, ainda é um grande tabu, um preconceito, né? Então vamos levar informação, né, vamos discutir. É sobre isso, né, gente? Érica já apareceu por aqui. E aí deixa ela entrar aqui para que a gente possa dar início. Vamos lá. Tá carregando. Olá! Olá, boa noite. Boa noite, Tudo Érica. bom, Mais uma Adriana? vez, né? Tudo Mais uma certinho e com vez. você. Tá tudo bem, graças a Deus. Mais uma vez, né, você aqui com a gente, né? De antemão, Érica, eu já queria lhe agradecer, né, a disponibilidade. Sei que o seu dia aí também é bem corrido, né? Aí você se dispôs aí de um tempinho, né, para estar aqui com a gente novamente, né, contribuindo aí com o seu saber, né, nessa troca aí que a gente tem, né, que nós enquanto profissionais a gente sabe, né, da importância e ainda mais nesse mês que a gente está comemorativo, né, sobre a psicologia enquanto ciência e profissão. E aí eu também não vou, né, me alongar, já quero passar a palavra para você. Estamos de parabéns, né, amiga? Meus parabéns para você. Tudo de bom, muito sucesso na sua profissão, na nossa, né? Para você também, isso. Muito obrigada. Minha linda, muito obrigada a você e a Renata, né? A esse perfil maravilhoso que é o Papo de Psis, que eu acredito demais nesse projeto, sabe? É de suma importância, né, esses momentos para que a gente possa trocar, poder falar sobre logoterapia, né? Também só tenho só a agradecer, tá? E a gente está hoje falando sobre esse processo terapêutico, né, na prática clínica. Essa prática que eu já venho já desempenhando já há 7 anos, né? Atualmente, além da prática clínica, eu também estou na escolar, né? Então, para quem não me conhece, eu me chamo Érica Cândida, sou psicóloga clínica e escolar. E é um prazer estar aqui mais uma vez. E agora também para falar mais especificamente dessa prática, né, que é tão maravilhosa, ao poder abordar o ser humano, ao poder acolher esse ser humano, né, que traz as suas demandas, as suas dores, as suas vivências, né, essas experiências da vida, né, e partilha conosco, né, eles têm essa possibilidade dessa partilha, né, de repartir conosco, né, suas dores, suas frustrações e também suas alegrias, né? A sua forma de viver. O ser humano ele é lindo, né? E por acreditar neste ser humano, nessa unicidade, nessa singularidade deste ser humano, é que hoje estamos aqui,
comemorando 60 anos de psicologia enquanto ciência e profissão aqui no Brasil, né? Então, é uma dádiva para todos nós psicólogos, nossos colegas psicólogos daqui de Pernambuco, do Brasil, né? Meus parabéns, tá? Adriana, eu gostaria de começar a nossa live lendo um texto que eu fiz. Esse texto eu fiz numa live que eu promovi no perfil Logoterapia Underline PE com Érica Gama e Patrícia Moreira, lá do Rio de Janeiro, psicólogas, logoterapeutas. Mas achei interessante trazer para cá também, tá? E fala sobre a vida é o seu próprio monumento. Uma vida dedicada à família. Aquela criança nascida em Viena fez da vida o seu próprio monumento. Ainda jovem, questionava-se: qual o sentido da vida? E este mesmo jovem que trocou cartas com Freud fez da vida o seu próprio monumento. Durante o Holocausto conheceu a dor nua e crua ao passar por 4 campos de concentração e a partir dessa experiência fez da vida o seu próprio monumento. Dor, culpa e morte transformaram-se na tese do otimismo trágico, autotranscendendo a si mesmo, a partir dos valores de experiência, criativos e atitudinais. Este homem humano fez da vida o seu próprio monumento. A experiência de ser humano foi regada a partir da sua autovalorização. Quando a sua luz brilhou, Viktor Emil Frankl, que sempre acreditou que a vida sempre valeria a pena, deixou um legado, sendo o seu próprio monumento da sua existência. Então, Que lindo. Viktor, ele foi o seu próprio monumento, sabe, Adriana? E a partir desse momento, né, ele trouxe para nós, desde a sua infância. Na realidade, hoje eu estou em casa, aqui no Cabo, né, e eu estou com meus livros aqui. Eu resolvi abrir os meus livros e trazer alguns trechos, sabe? E aqui a gente ir pincelando, né, sobre a vida e a obra, o legado que Victor deixou, né? E assim fazer um paralelo com a nossa prática clínica, tá? Quero aqui deixar um abraço para os meus clientes, né? Todos eles que me confidenciam, né, suas vidas, que confiam em minhas mãos, né, a partir dessa profissão, para que a gente possa estar aqui buscando os sentidos para a vida, né? Como eu já falei para você em outra oportunidade, tudo isso aqui faz sentido para mim, né? Então, faz parte da minha vida ser psicóloga, né? Que lá atrás era um sonho e hoje é uma realidade, né? E essa realidade que me traz tantas alegrias, né? Há 7 anos exercendo essa profissão. Quero também mandar um abraço para todos os meus professores, que eu nunca me esqueço, os grandes mestres, né? Lá da Fafiri, tá? Um abraço, professor Eduardo Fonseca, Carlos Ferraz, Walter Hernandes, certo? Entre outros, né? Um grande abraço. Então, o processo terapêutico na clínica, a partir da visão da logoterapia, tá? Amei o tema. Quem foi Viktor Frankl, tá? E o legado que ele deixou. Estou aqui acompanhando aqui a leitura que estou fazendo, tá, Adriana? Viktor Emil Frankl, ele é nascido em 26 de março de 1905, tá? Foi um importante psiquiatra, neurologista de Viena, que viveu praticamente em todo o século XX, durante um momento histórico que foi berço de muitas grandes obras que enriqueceram a humanidade, né? Como eu já falei e repito, Viktor Emil Frankl, ele nasceu no início do século XX, em 1905, tá? E ainda quando criança,
ele vivenciou, né, a Primeira Guerra Mundial, passando por aquele tormento, aquele tipo de sofrimento, mas que desde criança ele foi uma pessoa que sempre pensou no sentido da vida, sabe? Tem um trecho aqui no livro, né, o que não está escrito nos meus livros, que são as Memórias de Franco. Ele lançou esse livro aqui, Adriano, que não está escrito nos meus livros, no aniversário dele de 90 anos, certo? Que massa! É, ele lançou esse livro no aniversário dele de 90 anos, né? Isso em 1995, tá certo? E ele tem um trecho aqui que ele fala que ele era criança, né? Mas sendo que ele foi criado num ambiente tão amoroso, tão aconchegante, né? No seio da sua família, aí ele estava dormindo, mas ele sentia aquela energia de amor, né? Aquela energia de paz. E quando ele foi abrindo os olhinhos dele de criança, quando ele abriu os olhos, se deparou com o seu pai, curvado diante dele, sabe? Então ele recebendo aquele calor humano do seu pai, que se chamava Gabriel Franco, certo? Seus pais se chamavam Gabriel Franco e Elsa Franco, né? Então tiveram como filhos o Walter, que é o irmão do Victor, e depois veio o Victor e agora me esqueci o nome da irmã, daqui a pouco eu me lembro, certo? Então, só foram 3 filhos que esse casal teve, certo? Então, e assim eles puderam viver, né? Dentro desse processo humanizado, sabe? Porque os pais, eles tinham essa visão, né? Diante da família, diante da educação, né? Que eles tiveram, uma educação moral, uma educação bem vivida, sabe? A partir dessas vivências, né? Onde traz o respeito à própria família. Lembrando que durante a Segunda Guerra Mundial, antes de serem presos, né, que a família inteira ela foi presa, tá? Victor, os pais, os irmãos, ele já era casado, tá? Ele chegou na sinagoga, que ele era judeu, né? E ali ele teve que tomar uma decisão na vida dele, tá? Que foi pensar se ele iria de fato para os Estados Unidos ou não, certo? Ou ele ficaria com os pais, né? Ali seriam todos presos. Então ele foi lá pedir uma resposta, né? E quando ele chega lá, ele vê uma placa, né, que fala sobre a importância dos pais, né? Então, de que enquanto você é jovem, você dá valor aos seus pais. E a partir dessa placa que ele viu, então ele decidiu ficar com a família e ele foi juntamente com todos, né? Foram presos durante a Segunda Guerra Mundial, onde ele passou por todos os conflitos. Toda essa história que eu conto, tá, Adriana, está nesse livro aqui que se chama Em Busca de Sentido, do Victor Frankl. O meu já está velhinho, já tem 10 anos esse livro meu. Eu sou a fim de ler esse livro. Ah, eu estou com um grupo de Eu vou estudos, viu? comprar. Estou com um grupo de Vou estudos que comprar é esse para a gente. livro. Compre, venha comigo para a gente participar do grupo de estudos, você é minha convidada, viu? E a gente lê e a gente poder debater. Olha, eu acredito muito no prefácio desse livro, é maravilhoso, certo? O escritor e psiquiatra Victor Emil Frankl, ele costuma perguntar a seus pacientes que estão sofrendo muitos tormentos, grandes e pequenos. Por que não opta pelo suicídio? É a partir das respostas a essa pergunta que ele encontra frequentemente as linhas centrais da psicoterapia a ser usada. Ou seja, nós, enquanto logoterapeutas, né, nós estamos aqui para aguçar o ser humano, sabe? Aí em busca dessas respostas, tá? A logoterapia, ela não é diretiva e nem tampouco não diretiva, ela é semidiretiva, tá? Então a gente está ali para proporcionar para os nossos clientes, tá? Reflexões a partir das suas demandas, né? E a partir dessas reflexões a gente vai buscando, né, campos para que a gente possa ir trazendo esse ser humano para ir em busca do seu próprio sentido da vida.
Então, nós utilizamos como método, uma das metodologias, tá, que nós podemos utilizar é justamente esse campo, né, o diálogo socrático, tá? Nós utilizamos, a TCC também se utiliza do diálogo socrático, né? E a logoterapia também. A gente traz essas questões socráticas, né, a partir da filosofia de Sócrates, para que o ser humano ele possa buscar refletir, sabe? E a partir das suas próprias demandas, suas questões existenciais, porque a logoterapia, Adriana, ela vai trabalhar em cima do vazio existencial, certo? Então, o vazio existencial que é gerado, né, devido à falta de sentido na vida, certo? Então, esse vazio existencial ele vai poder gerar no ser humano sentimentos, né, de frustração, por exemplo, vai gerar no sentimento o estresse, vai gerar no ser humano a ansiedade, a depressão, tá? Então, esses são os caminhos, né, que levam o ser humano ao próprio vazio existencial, sabe? Aquela sensação de que a vida não vale a pena. Mas aí Franco, ele vem com a sua própria experiência, que ele é seu próprio monumento, sabe? E a partir da sua própria experiência, né, ele traz sentido para todos nós, né? Aonde ele diz que a vida, apesar de tudo, ela sempre vai valer a pena, certo? Então, mesmo no sofrimento, nós podemos encontrar o sentido da dor. Nós encontramos o sentido na dor, tá? E é a partir desse ponto que nós iremos buscar a nossa autotranscendência e assim buscar nossas saídas, né? Que em Gestalt fala sobre as saídas saudáveis, né? Então, essas saídas em encontro ao próprio sentido da vida, tá certo? Aí ele tem aqui um, um trecho desse mesmo prefácio que ele diz mais ou menos assim, olha. Tecer esses débeis filamentos de uma vida arruinada para construir com eles um padrão firme, com sentido e responsabilidade. Esse é o objetivo da logoterapia, tá? Então, a logoterapia ela é a versão moderna da análise existencial, elaborada pelo próprio Viktor Frankl. Lembrando que Frankl, antes de chegar nos campos de concentração, ele já tinha em mente a sua teoria, ele já tinha escrito sobre ela, certo? Então, ali foi o experimento, né? Então, a partir de toda aquela vivência que ele teve ali, foram 4 campos de concentração, né? E a partir dessas experiências, porque como eu já falei, repito, né? Porque quando ele chegou no campo de concentração, não só ele, todos perderam a sua identidade, né? Perderam a sua autonomia. E a logoterapia ela veio justamente para resgatar essa autonomia e devolver o sentido para a vida, devolver o desejo de viver, né? Então, sempre pensando não no passado, e sim no futuro, certo? Não com ansiedade, mas buscando planejar, buscando resgatar, para que possa ter uma vida plena, certo? Agora, é claro que a logoterapia, ela não vai garantir o ser humano não sofrer, entende? A gente não vai dar essa garantia do não sofrimento, porque o sofrimento, ele existe, ele é iminente ao ser humano, Uhum. né? Então, qualquer experiência que nós possamos passar, seja a partir de um luto, seja a partir de qualquer outro tipo de contexto, como por exemplo até mesmo o próprio uso de drogas, né? Então, vai haver sofrimento ali. Mas nós não podemos ser reféns desse sofrimento. Então, a logoterapia ela vai justamente trazer isso, né? Então, e dentro da prática clínica, né, a gente vê esse ser humano como um ser de possibilidades para que ele possa encontrar alternativas, juntamente, é claro, embasado com a teoria, né? Lembrando que a logoterapia faz de nós, enquanto logoterapeutas também, logoviventes,
certo? A importância de você ser logovivente, né? Para que você também possa colocar em prática a própria logoterapia, tá certo? Então, você trazer para a sua vida, você se autoanalisar, né? Então, é importante você ter essa percepção fenomenológica, tá? Porque a fenomenologia também dá embasamento para a própria logoterapia. Nós estamos nessa vertente, né, do fenômeno, o ser humano, aí a gente traz Heidegger, né, esse vir a ser, a importância do ser humano, ele vir a ser, é o ser e o tempo, né, que Heidegger traz, certo? Então a gente precisa ter esse ponto de partida, tá? E Franco, ele teve um acesso muito, tá, particular com Heidegger, e ele aqui no livro, certo? O que não está escrito nos meus livros, ele fala justamente, Adriana, desse encontro que ele teve, tá? Não só com Heidegger, como também outros teóricos, filósofos, certo? Então, o próprio Heidegger, ele traz, né, o Danzai-Análise, né? A Danzai-Análise traz também essa questão aqui, ó, uma foto dele com Heidegger. Que Certo? dupla! Pois é, né? Então, ele traz essa questão também da análise existencial. Né? Tem uns trechos aqui que meu livro ele é todo rabiscado, sabe, Adriana? É assim, né? Eu não entendo, eu sou assim também. Sabe? Ele fala sobre a última liberdade humana. É bem interessante também, veja. A única coisa que sobrou é a última liberdade humana, que é a capacidade de escolher uma atitude pessoal que se assume diante de determinado conjunto de circunstâncias. Essa última liberdade humana, tá, é reconhecida pelos antigos estoicos, pelos modernos existencialistas e assume o vívido significado na história de Franco. Então, você, enquanto ser humano, você é responsável por você. É nessa liberdade humana que nós entregamos a tocha da responsabilidade. Entendeu? Então, a partir do momento que a gente entrega a tocha da responsabilidade para o nosso cliente, né, ele começa a compreender que ele é responsável por si mesmo. Ou seja, nós trabalhamos com duas vertentes: a liberdade, a responsabilidade, certo? Diante de si, que vai ter de nós as nossas escolhas, né? Então, você é livre para você escolher, você tem essa autonomia, certo? E assim, e durante o próprio percurso de Frankl, né, dentro desse processo, tá, dos campos de concentração, ele fez um acordo, ele fez assim com ele fez um acordo com ele mesmo, certo? E fazendo esse tipo de gesto, né? Fazendo um acordo com ele mesmo, de que ele iria sair dali, daquele local, né? Então ele iria fazer o máximo para sobreviver, porque dentro dos campos de concentração, Adriana, era uma questão também política, né? Era uma questão assim de sobrevivência, tá? Porque até mesmo para sobreviver, muitos prisioneiros passaram a perna em muitos prisioneiros, porque era uma questão de sobrevivência mesmo. Cada dia era um dia para ser vivido a partir desse modelo de sobrevivência, entende? Então, assim, muitos entregaram, né, para os próprios prisioneiros, para os soldados naquela época, muitos foram mortos, muitos cometeram suicídio. Tá? Tem uma passagem aqui neste livro, né, o Em Busca de Sentido, no relato do prisioneiro, ele deixa isso bem claro. Ele ali, ele perdeu totalmente a sua identidade, como eu já falei, né? Então, ele deixou de ser médico, ele já era casado, certo? Mas ele ali, ele perdeu sua identidade. Não só sua identidade, como a sua família inteira. Só sobreviveu ele e Estela, que era sua irmã, né? Então, Frankl,
ele fala justamente sobre isso, tá? Desse acordo que ele fez, né? Sim, assim, e muitos também faziam suicídio, cometiam suicídio, tá? Tinha um corredor do arame farpado, tem aqui o relato desse episódio, né? Onde as pessoas iam nesse corredor, que era com arames farpados, e se pegavam ali e tomavam aquele choque e morriam, né, por suicídio, tá? Ou morriam por suicídio, ou morriam por inanição, certo? Eram mortos. Então a gente sabe, né, o quão foi cruel a guerra, né? Aquela guerra ali, a luta pelo poder, né? Onde Hitler ele queria que existisse uma única raça, nessa raça ariana, onde ele usou de várias formas, né? Para que ele pudesse alcançar onde ele chegou, né? E assim alcançar de fato o poder, a dominação ali da Alemanha naquela época, tá? Tem uma questão aqui também no livro, aqui já é do próprio Frankl, tá certo? Ele diz assim: não se preocupem com o sucesso. Quanto mais o procurarem e o transformarem num alvo, mais vocês vão errar. Porque o sucesso, como a felicidade, não pode ser perseguido. Ele deve acontecer e só tem lugar como efeito colateral de uma dedicação pessoal a uma causa maior que a pessoa, ou como subproduto da rendição pessoal a outro ser. Ou seja, Viktor Frankl ele diz que o sentido ele está no mundo, entendeu? Então, quando eu busco pelo meu sentido da vida, né? Então, o meu sentido da vida está no mundo. Eu posso encontrar o sentido da vida no meu trabalho, eu posso encontrar o sentido da vida no amor aos filhos, eu posso encontrar o sentido da vida no meu amor próprio, entendeu? Então, existem vários caminhos para que você encontre os sentidos para a vida. Lembrando que somos pessoas singulares, né? Únicas e intransferíveis, tá? Então, a nossa personalidade, o nosso jeito de ser, né? Então, essa forma de sermos, ela é individual, ela é única, ela é pessoal, ela é intransferível, tá? Então, o sentido da vida, ele se diferencia de pessoa para pessoa. Você gostaria de falar? Quando, né, tu traz a questão assim, né, de que a logoterapia ela se atrela, né, a questão de outras abordagens, né, que a gente tem na psicologia. E aí, quando eu tinha divulgado aqui, né, a temática da palestra de hoje, teve uma profissional que, assim, foi algo pessoal também, mas foi até como uma pergunta que seria até para trazer para você. Ela é da abordagem da CP. Sim. E aí ela tava falando dos desafios que ela, enquanto da abordagem da CP, ela está enfrentando na clínica. E aí ela queria, né, até saber de você, se você percebe, por exemplo, esses desafios na prática clínica por ser da logoterapia. Porque ela, segundo ela, quando ela está recebendo alguns encaminhamentos, né, de atendimento, principalmente para crianças, os médicos estão solicitando que tenha que ser a partir da TCC. E é muito encaminhamento, ela disse, com essa questão, né, o laudo médico, com encaminhamento para um profissional de psicologia que seja da abordagem da TCC. E aí ela queria saber, né, se você, na sua prática clínica, também está percebendo, né, esse direcionamento assim, dos médicos para TCC enquanto abordagem. Sim, percebo sim. Então, é importante que nós, enquanto profissionais que nós somos, né, psicólogos, tá? Porque quando nós estamos cursando psicologia, né? Agora, é claro que isso abre um leque muito grande, pois existem várias escolas da psicologia e nós respeitamos todas, né? Todas têm sua validade.
Mas assim, mas aí cabe a nós também buscar explicar para essa família, por exemplo, quando esse profissional, principalmente em casos de autismo, certo? Principalmente Isso. nos casos de autismo, né? Quando a gente recebe esse laudo desse neurologista, né? E ele pede lá a prática da aba, ele pede esses tipos de recursos, né? Que vai comprometer esse lado comportamental, mas nós temos que também buscar orientar esses profissionais que qualquer abordagem da psicologia vai trabalhar com o aspecto comportamental do ser humano, seja ele autista ou não, né? Então, cabe a nós também, psicólogos, explicar para essa família, né, tirar suas dúvidas, que muitas vezes vem com o senso comum, né, que é totalmente diferente da nossa prática. Nós não trabalhamos com o senso comum, nós trabalhamos com uma ciência que se chama psicologia, né? Então, também percebo sim esse tipo, né, de barreiras que nós encontramos ao longo do percurso da nossa profissão, da prática da nossa profissão, mas que a gente busque, né, sempre estar orientando as pessoas, como esse espaço aqui, o espaço do Papo de Psis, né, que é importantíssimo, né, esse tipo de recurso para que a gente possa se aproximar das pessoas. E a E logoterapia, quando essa. Oi. e a logoterapia, enquanto logoterapeuta, também trabalho com autismo, né? Sou psicóloga escolar, como você sabe, clínica escolar. E dentro da minha prática, dentro da escola, também trabalho com a minha abordagem, né? Que eu tenho a minha base teórica, que é a logoterapia, e assim eu vou adaptando, né? Até mesmo com os próprios recursos do ABA, e assim a gente vai trabalhando com essa pessoa. E eu ia pontuar também exatamente a mesma coisa, né? Quando essa pessoa ela fez, né, trouxe, que era um desafio dela, que queria saber, né, se você também, enquanto logoterapeuta, era um desafio que você tinha. E aí eu acabei também, a gente, né, começou a conversar, eu disse a ela que era um desafio meu também. Sim. Eu sou da psicanálise, né? Eu sei que quando se fala em psicologia, pensa logo em Freud, né? A psicanálise, ela é muito conhecida, ela é bem famosa, né? Mas hoje, quando eu recebo também esses encaminhamentos, eu recebo que é da TCC. E aí eu me recordo, por exemplo, que teve uma mãe, né, que ela chegou, o filho dela tinha acabado de receber o diagnóstico de autismo, né, pelo neuro, e no laudo no neuro tinha um encaminhamento, né, para TO que aplicasse aba, para psicólogo que aplicasse aba, enfim. E aí eu sentei com ela e fui explicar, né, a partir da psicanálise, né, a minha abordagem, como é que a gente iria fazer esse trabalho, né, que aí é onde entra também a autonomia de nós enquanto profissionais, né. E Isso. aí eu expliquei a ela tudinho direitinho, tirei todas as dúvidas. E aí hoje já faz, eu acho que uns 3, 4 meses, né, que o filho dela tá comigo. E ela sempre, né, a gente tá, né, essa articulação. E a última vez que eu falei com ela foi até recentemente. Ela disse, Adriana, eu tô vendo o meu filho se desenvolver a partir da psicanálise. Então, veja, tá vendo? Então, é importante também nós, enquanto profissionais, né, termos uma postura firme, né? Não é que a gente vai, como você disse, não é querer, né, falar, não, que todas as abordagens, elas se atrelam uma à outra, né? Não existe melhor e pior, não. Né? Até porque é o profissional que vai conduzir ali a prática clínica dele, né? E aí, enquanto um profissional, né, que a gente tem a nossa autonomia de estar trazendo aquilo ali, né, de uma forma clara, de uma forma objetiva, até para aquela família, ela entende o que a gente está repassando, né? Porque a gente sabe que tem algumas famílias, né, que não têm conhecimento, por isso que é importante a gente ter, né, esse cuidado ali com essa família também, de explicar e tirar todas as dúvidas, que foi o caso, por exemplo, dessa, né? Quando ela me disse isso, né, chegar ao coração, né, ficou quentinho, porque a gente sabe, né, que na prática, infelizmente, tem esses desafios. Sim, sim, não só esse, como vários, né? Por exemplo, pessoas que ainda acreditam, Adriana, que ir para psicólogo é coisa de louco, né? Em pleno século XXI, nós ainda vivemos esse estigma
dentro da nossa profissão. Já são 60 anos, né, de Brasil. Quero aqui mandar um abraço para a Valquíria. Val, um abraço para você, tá? E assim, e nós precisamos trazer mais espaços de debates como esse. E o CRP ele vem também trazendo esses espaços, né, para que a gente possa de fato orientar, chegar nas pessoas, né, chegar na grande massa, na população, para que de fato possa compreender o que é a psicologia, né? A psicologia, como eu já falei aqui, ela não é senso comum. O senso comum é o conhecimento do cotidiano, do dia a dia, certo? E nós estamos aqui a partir de um respaldo científico, né? Tanto é que você traz aí na sua prática, a partir da própria psicanálise, que é uma ciência, a partir da própria psicologia, e assim fazer valer o seu trabalho e as pessoas reconhecerem, né, a validade desse trabalho, né, a partir das vivências, a partir dessas experiências que nós temos com os diante do cuidado, Adriana, diante do cuidado com o outro, né? Diante do outro. Já dizia Jung, né? Na frente de um ser humano, seja apenas outro ser humano. E isso cabe a nós, né? Enquanto psicólogos, enquanto psicólogas, né? A gente trazer, independente da abordagem, trazer essa prática humanizada de acolhimento, né? A importância de nós também aumentarmos a nossa rede de profissionais para que a gente possa juntos, de fato, trazer uma psicologia séria, né, para dentro da nossa prática, para dentro do dia a dia, para que as pessoas possam acreditar também na própria psicologia, né? Então, a psicologia ela não pode ser banalizada, não, pelo contrário, a psicologia ela precisa ser respeitada, ser respaldada, né? E assim, e as pessoas terem acesso, porque no dia do nosso juramento, né, lá na nossa colação de grau, nós juramos, né? Tem um trecho do juramento que eu me lembro, né, que fala sobre que nós estamos à disposição de toda a sociedade brasileira, nós psicólogos, né? E nós estamos hoje na véspera do dia do psicólogo, comemorando também esse dia na véspera, né? E reforçando, né? Que nós estamos aqui à disposição de toda a sociedade. É exatamente isso, né, Érica? E essa sua fala, né, da questão do preconceito, né, que tem muito, até na prática clínica mesmo a gente vê isso, né? Por exemplo, chega alguns clientes que falam, né? Eu estou começando o processo, né, de psicoterapia por curiosidade, porque falam, né, que vinha coisa de louco, aí tem uns que até brincam com eles mesmos, né? Será que eu sou louco mesmo? Né? Eu quero até descobrir e tal. E aí, por incrível que pareça, algumas dessas pessoas que têm essa fala, que quando começa o processo terapêutico, elas se encantam quando começam a ver, né, a transformação, né? Elas de fato ali se doando também nesse processo, né? Que o papel do outro ele é importante, né? Até porque é um espaço que é dele. Então, é o compromisso que ele vai ter com ele mesmo, né? Então, quando ele se compromete, né? Que ele começa a ver, né? Que o quebra-cabeça ele vai se ajustando ali, né? Ele começa a ter uma visão totalmente diferente da psicologia do primeiro dia que chega, né? Sim. Por isso que não é só se agarrar a questão da abordagem, qual é melhor, qual é pior, não, né? Isso tem muito do profissional também saber conduzir isso. Por isso que eu sempre enfatizo, né? Que tem alguns profissionais, por exemplo, que têm algumas demandas e eles não sabem lidar, né? E eles têm, né? Trabalham em cima da responsabilidade ética que se tem também do cuidado, né? Eu vou lhe encaminhar, né, para outra pessoa que ela é especialista ali nessa sua demanda, porque eu não sei, não consigo manejar, né? Então, a gente também, como profissional, a gente também tem que saber o nosso limite. Então, se porventura hoje eu pego uma demanda que eu sei que eu não tenho, né, uma capacidade, né, entre aspas, assim, para ajudar ali de forma ativa mesmo, encaminha, né? Isso. Por que não? Né? A gente tem que ter essa responsabilidade com a gente e com o outro. Né? Com certeza. Eu vi que Valquíria
colocou aqui, excelente papo, se ela está descarregando, ela vai precisar sair. Mas antes, parabéns a vocês pelo dia, parabéns também por esse espaço, conteúdo e troca muito boa. Beijo a vocês duas. Valquíria, muito obrigada, né, por você estar aqui, né? Feliz dia também. E se sinta convidada, né, para aparecer aqui, né, Érica, conosco. Vamos marcar aí, né, para que você também apareça aqui, né, para que a gente tenha essa troca, né? Isso aí. Né? Érica, deixa eu ver. Oi. É muito importante isso que você está trazendo, né? Essa questão, a gente tem que trabalhar desde o estudante de psicologia, né? Essa questão ética, tá certo? E assim valorizar a nossa profissão, né? Há 10 anos atrás eu estava no curso ainda, né? Lá na Fafiri, Adriana, e nós criamos o projeto, que nós temos ele até hoje, que se chama Estudantes e Profissionais de Psicologia de Pernambuco, que é um projeto nosso, e onde a gente abraça tanto os estudantes como os próprios profissionais, né? E assim a gente poder acolher essa rede, certo? Porque o estudante, hoje ele é estudante, né? Está lá na graduação, mas logo é um profissional, né? E vai estar no lado de cá. Né? Então a gente tem que começar a ter esse olhar diante da própria ética e valorizar a nossa profissão. E, por sinal, quando eu entrei nesse WhatsApp, né, no grupo do WhatsApp, eu ainda estava na minha graduação também. Há alguns anos atrás, né, uns 10 anos também, né, eu me formei em 2014, né, eu também E eu sou em bem 15. antiguinha. Pronto. E aí, quando eu entrei também no grupo, né, que foi na época que você fez, ainda era estudante, né? Pronto, foi quando eu conheci o grupo, né? Na época eu usava muito o Face ainda, não era pelo Facebook, não era pronto. Também é isso. E aí eu me deparei com ele lá, e aí foi quando, né, depois criaram um grupo no WhatsApp. E aí eu também era estudante quando eu entrei ali. E ainda estou, né, até hoje. Tamo Bom, junto. Érica, tamo junto, né? Sempre. Bom, se você quiser trazer, né, mais alguma contribuição, né, pode ficar à vontade aí para que a gente possa Sim. estar finalizando aí. Já? Amiga, eu queria trazer aqui algumas indicações de livro, tá? Nós temos o Cláudio Garcia Pintos, com O Mar Me Contou, a logoterapia aplicada ao dia a dia. Esse livro é fantástico, amiga, muito bom, tá? Temos também a Psicologia Espiritual, de Elizabeth Lucas. Depois de Frankl é ela, que ela era estudante, né? Ela era aluna dele mesmo, direta, aluna dele mesmo ali. Conviveu com ele mesmo, ele foi professor dela. E ela dá continuidade à logoterapia. Aqui no Brasil, a primeira é Isar Schauser, mas Isar Schauser já faleceu, mas ela deixou o seu legado, né? Também ela trouxe vários, né? Ela tem várias contribuições da logoterapia, inclusive um livro sobre sonhos, tá? A gente poderia depois marcar uma live Isso. sobre sonhos a partir da visão da logoterapia. E tem o Diogo Rogério, ele é logoterapeuta e ele é daqui, de Caruaru, tá? Daqui de Pernambuco. Que ele trouxe o livro Maturidade Humana, né? A partir da visão também da logoterapia. Muito bom esse livro, certo? Então, são algumas sugestões de leitura que eu trago aqui hoje, tá? Eu queria falar... Eu tenho quanto tempo ainda, Adriana? Não, pode ficar à vontade. Veja, a logoterapia, Adriana, ela é uma psicoterapia aberta, tá certo? É sua própria evolução, né? A gente estava trazendo aqui porque nós podemos, de fato, trabalhar com outros recursos, tá certo? E assim a gente ir trabalhando esse encontro com o sentido da vida do nosso cliente, né? Lembrando que não é só o cliente que encontra o sentido da vida, não, tá? Até mesmo o próprio logoterapeuta, dentro desse processo, que é um processo único, né? É um encontro, tá? Nós estamos centrados no sentido da vida. É uma abordagem que ela é centrada, tá? No sentido da vida. Assim como a ACP é centrada na pessoa,
a logoterapia ela é centrada no sentido da vida, certo? Então, nós temos essa possibilidade, né? Viktor Frankl, ele deixou isso bem claro, tá? Diante de nós, diante da nossa prática. Então, o próprio Cláudio Garcia Pintos, né? Ele é argentino, ele tem uma técnica dele chamada biblioterapia, que é você levar livros para dentro da psicoterapia, onde você vai, a partir da leitura desses livros, né, e a partir também da própria demanda que o seu cliente ele apresenta, a gente vai trabalhando em cima dessas leituras e assim refletindo para que a gente possa buscar, né, o sentido da vida. Eu já trabalhei, por exemplo, com adolescentes, né, e trabalhando com o Pequeno Príncipe, né, onde a gente encontrou várias possibilidades de crescimento, de autotranscendência, sabe, de autovalorização, né? E assim essa pessoa, enquanto adolescente, encontrar os sentidos para a vida, né? E assim encontrar essas alternativas para que de fato pudesse ali trazer melhorias e qualidade de vida dentro do aspecto da saúde mental dessa pessoa, tá? Nós trabalhamos com, nós temos uma visão diante do ser humano positiva, né? E nós trabalhamos em cima do biopsicossocial e espiritual. Lembrando que esse espiritual, nós estamos falando dessa dimensão noética, tá? Que é uma dimensão que fala sobre a possibilidade espiritual de crescimento, tá? Não estamos falando de religião, certo? Nós estamos falando de possibilidades de crescimento a partir do olhar psicológico, logoterapêutico, diante da dimensão noética, tá certo? Gostaria de falar um pouco sobre essa dimensão, tá? A dimensão noética, que é a dimensão espiritual, para Frankl, ela é a dimensão do próprio sentido da vida. É a dimensão da liberdade de escolha, é a dimensão dos valores da pessoa. E a religião pode estar ali, sim, certo? Mas será apenas uma pequena parte. Ela não é o todo da dimensão espiritual. O indivíduo pode ter a dimensão espiritual, mesmo que ele não seja também religioso, tá certo? Então, as pessoas que não são religiosas, mas ela traz a sua dimensão espiritual, que em logoterapia nós falamos sobre a dimensão noética, é a mesma coisa, tá certo? E os nossos três conceitos fundamentais da logoterapia é o sentido para a vida, a vontade de sentido e a liberdade da vontade. Tá? Nós trabalhamos em cima desses três aspectos que fazem parte desses conceitos. Tá? Então, o sentido da vida é basicamente a visão de mundo que Viktor Frankl ele vai trazer. A ideia que a vida sempre pode ter um significado, um sentido potencial para todas as vidas, de todas as pessoas. A vida sempre pode ter um sentido, que é a ideia central, tá certo? Então, o ser humano ele vai identificar os seus sentidos para a vida, tá? Então, nós podemos encontrar vários sentidos, como eu falei lá no início, né? Então, nós podemos encontrar, lembrando que o sentido está no mundo, tá certo? É algo que está fora, né? Então, se o sentido está no mundo, nós encontramos com o nosso sentido, entende? Então, existe essa possibilidade do encontro, né? Então, como eu falei, a logoterapia ela está centrada neste sentido, ou seja, está centrada neste encontro, que é o encontro consigo mesmo, para que você possa autotranscender e assim você ser o seu próprio, né, monumento, né? Você vai aí esculpir, você vai se lapidar, né? A importância dessa lapidação, a importância da resiliência humana e ressignificação das dores, né? Então, você aprender de fato ser resiliente é uma prática, é uma ação, é uma atitude. Aí eu volto para liberdade e responsabilidade,
certo? Então, para que nós possamos, de fato, ser pessoas resilientes, para que, de fato, nós possamos ser pessoas que ressignificam nossas dores, primeiramente, nós temos que lembrar da nossa responsabilidade e liberdade que nós temos conosco, certo? A vontade de sentido, Adriana, ela é a segunda ideia central, é a noção, né, dessa vontade de sentido. O ser humano tem o desejo, tá? Ele tem a vontade de encontrar com o sentido para a vida. É a força matriz da humanidade, na perspectiva de Viktor Frankl. É a vontade de sentido. Então, quando nós temos vontade de algo, né, eu tenho vontade de comer um chocolate, certo? É o desejo, é a vontade de sentir. Aquilo ali faz sentido para a pessoa. Então, a gente vai em busca dessa construção, né? Lembrando, a gente vai fazer uma metáfora, por exemplo, com a metamorfose da própria borboleta, né? Quando essa largata ela entra neste casulo e está nesse processo, né, de metamorfose, de transformação. É assim que a logoterapia ela se enquadra dentro do processo, né, deste encontro com os sentidos para a vida desse sujeito, do nosso cliente, né? Então, é um processo único, é um processo muito bonito, né? Doloroso, mas que é preciso passar pela dor, tá? Nós precisamos passar pela dor para que a gente possa encontrar lá na frente a luz. E essa luz é, de fato, o encontro com o sentido da vida. Aí Érica, vem só para também... te sinalizar. Oi, só para te sinalizar, a gente tem 5 minutinhos. Aí Porque tem vem também tempo a live no Instagram. Aí vem, certo, vem também a noção de liberdade de vontade, né? Então, é a jornada nesse caminho em busca do sentido. Para Viktor Frankl, o ser humano, ele é livre para fazer suas escolhas, mas tem a liberdade, né? E essa liberdade vai pedir justamente essa responsabilidade, tá? Eu espero ter contribuído com essa noite, a partir dessa live, sobre a logoterapia e a nossa prática. Você sempre contribui, né? A sua fala ela é muito rica, né? Você traz também coisas muito importantes, né? Sobre, né, a questão da clínica em si, mas também da logoterapia, né? Como até surgiu a pergunta, né, daquela profissional, no Certo. sentido também de a gente ver muito sobre psicanálise, TCC, né? E não tão sobre a logoterapia. Então, a gente trazer também, né, promover esses espaços aqui para estar dando mais visibilidade a essa abordagem, né, para que as pessoas tenham, né, informações, elas conheçam, né, o que é a logoterapia, como é que a logoterapia funciona, tanto, né, na teoria, né, a partir dos teóricos, mas na prática também, a partir do profissional está trazendo essa vivência, né, e queria lhe agradecer mais uma vez, Érica, né, por você está aqui conosco, né, contribuindo. Feliz dia, viu? E muito obrigada. Obrigada, Adriana. Só lembrando que Frankl, ele foi aprendiz de Freud, tá certo? Então, a primeira escola vienense é a psicanálise, depois veio a psicologia individual de Adler e a terceira escola vienense, a logoterapia, né? Os três de Viena. Uhum. Muito obrigada, viu, Adriana, pelo convite. Estou à disposição. Meus parabéns para você também. Curta o seu dia. Parabéns a todos os profissionais do Brasil. É isso. Obrigada, gente. Feliz dia, né, a todos os PCs. Né? Vou deixar a live salva aqui, viu, Érica? Vai ficar salva aqui no projeto, tá? Quem não assistiu, né, a gente pode estar enviando para outras pessoas. E é isso. Fiquem ligados aqui, né, que a gente vai estar trazendo mais conteúdo bacana, tá bom? Podem mandar sugestões também, né? A gente está sempre aberto para isso. Tenham todos uma excelente noite, um ótimo final de semana. Obrigada, Érica. Tchau, gente. Tchau, Adriana. Tchau, gente.